Aleluia. Aleluia. Obrigado, queridos. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, queridos. Bom dia. Vai um cafezinho aí. Tem café, né? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Você é grato pela vida que você tem em Deus hoje? Amém? Estava pensando como as coisas acontecem na nossa vida, né? Por mais que você faça planos, que você se envolva aí, que você lê a palavra, mas Deus sempre nos surpreende. Estava lembrando que no dia 8 de 2005, eu estava chegando no Distrito Federal, saí de São Luís às 4 horas da manhã, estava chegando aqui às 7 horas da manhã, e eu não sabia quem era Deus, eu não tinha ideia do que... Eu sabia de uma coisa, que eu tinha que sair do lugar onde eu morava. Passei 11 anos morando em São Luís, e eu sabia que eu tinha que sair de lá. E às vezes, quando a gente não tem um conhecimento, a gente falava, alguma coisa falou comigo, né? A gente fala, algo falou comigo, mas a gente não, pela gente não ter o conhecimento de Deus, a gente diz que foi uma coisa, né? A gente fala, uma coisa falou comigo, eu estou com um pressentimento, alguma coisa está me falando isso. E era isso que eu tinha, esse era o conhecimento que eu tinha. E eu saí de São Luís com esse propósito, de encontrar uma solução para a minha vida, de encontrar um rumo. E sabe, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Eu fui morar na casa de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, nem imaginava, não sabia nem que essa pessoa existia. Mas aí eu fui morar no Penorte, na casa de uma pessoa crente. E ela disse, olha, eu vou deixar você morando aqui, você não vai pagar aluguel, você vai ficar o tempo que você quiser morando aí. Eu também não passava pela minha cabeça o que ia acontecer. E ela tinha um grupo de senhoras que toda quarta-feira, 3 horas da tarde, elas iam fazer um culto em uma outra casa que ficava nesse mesmo lote. Aí um dia ela bateu na minha porta, lá eu estava dentro do quarto, lá ela bateu na minha porta e disse, vem cá, eu quero te apresentar algo, vamos aqui ouvir a palavra de Deus. Eu disse, não, eu já tenho Deus, eu já conheço Deus. E ela ficou lá falando, e aí no final, elas falando lá, só senhoras, né? E eu de homem lá, o que eu estou fazendo aqui nesse meio, né? O que eu estou fazendo aqui? E ela ministrou, irmão, acho que ela passou uns 2 meses perguntando se eu queria aceitar Jesus. Você aceita Jesus? Eu disse, não, já tem Jesus. Já tem Jesus. Aí um certo dia eu disse, rapaz, esse pessoal não vai desistir. Eu vou aceitar para ver se esses crentes chatos saem do meu pé. Falei, irmão, falei desse jeito. E eu peguei, eu disse, não, beleza, eu me rendo. Eu me rendo, eu aceito Jesus. Sabe, o tema da minha ministração é associações definem propósitos. Associações definem propósitos. Talvez eu vou ler os mesmos versículos que o pastor leu no domingo passado, falando de influência. Talvez. E eu peguei e aceitei Jesus. E eu disse, mas eu vou continuar na minha vida. Eu bebia, eu não tinha vínculo com igreja, com religião. Não, eu vivia aquele negócio que estava na minha frente para viver e pronto, vivia desse jeito. E, irmãos, é incrível
como tua vida nunca mais será a mesma quando você considera a palavra de Deus. Não tem como. Você pode ir onde você for, você pode estar no fundo do poço, mas Deus vai estar lá com você. E eu disse, eu vou aceitar Jesus para ver se esse pessoal sai do meu pé. Não aguento mais esse negócio, eu preciso dormir à tarde. Não fazia nada, irmão, só dormia, ela me dava tudo. Eu não sei porquê. E eu morava lá, e eles iam lá toda tarde, fazia aquele culto lá, era eu e uma outra, eles queriam convencer eu e uma outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu com a outra pessoa, eu só sei que eu fui salvo. E aí eu comecei, aí ela falou, agora tem um outro passo, você vai ter que ir para a igreja com a gente. Eu disse, não, isso eu não faço, eu não vou para a igreja. Eu já fiz o que vocês queriam. Ir para a igreja para mim é demais. Aí todo domingo, às 3 horas da tarde, ela ia lá, olha, hoje vai ter culto lá na minha igreja, vamos lá. Eu dizia, não, esse negócio para mim não funciona desse jeito, aquele pessoal grita demais. Era uma dificuldade para eu entender as pessoas pregar gritando, eu não entendi aquilo, sabe, mas tudo é uma questão da gente se botar nessa posição, amém? Não estou discriminando ninguém, mas eles falavam assim, vamos para a igreja, eu disse, eu não vou, vamos para a igreja, aí chegava todo domingo, vamos para a igreja, eu disse, rapaz, eu não vou não, eu já aceitei Jesus, está tudo bem, está bom demais. Aí um dia eu fui vencido pelo cansaço de novo. Ele disse, eu vou para a igreja é ali, você já sabe onde que é? Eu disse, eu sei onde que é. Aí você vai? Eu disse, não vou. Irmão, eu peguei, me arrumei e fui escondido para a igreja. Sentei no último banco. Meio de gente, eu sentei, todo mundo em pé, louvando, aquele negócio todo. E eu sentei lá no último banco, eu disse, aqui ninguém vai me ver. Aí quando a irmã fez a pergunta, quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Eu fiquei lá do mesmo jeito e os irmãos que estavam do meu lado começaram a fazer assim. Ele está aqui, ó. Aí começaram a fazer, fica de pé, aquele coro, né? Fica de pé, nós queremos conhecer você. E lá tinha a prática, é o seguinte, você está nos visitando? Então sim, então vem aqui na frente para todo mundo te conhecer. Isso não é aconselhável, bem? Nós temos que ser sábios. Irmãos, e eu comecei a participar da palavra de Deus junto com aquele povo, fui instruído ali na escola dominical, embaixo daquela visão, ao ponto de eu me tornar professor da escola dominical. Mas antes disso, eu começava a ir para a igreja 3 horas da tarde, porque eu não trabalhava. Aí eu disse, eu gostei daquele negócio, né? Agora as pessoas não me convenciam mais, eu tinha prazer de ir. E eu pegava e ia para o culto à noite, tinha oração na terça à tarde, na quarta à tarde tinha culto à noite, e eu estava em tudo. E eu estava em todos esses cultos, no culto das irmãs eu estava lá, só eu de homem lá atrás, estava lá, elas estavam orando, eu estava junto. E essa senhora chegou um dia para mim, essa que me apresentou Jesus, ela disse assim, por que você vai para a igreja desse tanto? Por que você gosta de ir tanto para a igreja? Sabe, eu disse assim, olha, eu tenho um prazer de ir, mas às vezes eu brinco, eu acho que ela queria me tirar da igreja, né? Que foi tão incisiva. Mas aí, irmãos, eu comecei a ir mais do que ela para a igreja. E as coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu conheci várias pessoas maravilhosas. Conheci uma pastora que ela dizia assim, olha, se tiver roupa suja, se você tiver, eu lavo para você. E de muito cedo eu aprendi a fazer tudo, irmãos. Aprendi a fazer tudo no começo do nosso casamento. A gente vai completar 14 anos de casado. A Josiane falava assim, eu não vou passar a tua camisa. Eu disse, problema seu, que eu sei fazer tudo. Pode deixar que eu sei fazer.
eu não vou fazer tal comida, pode deixar que eu sei fazer. Ah, a roupa rasgou, pode deixar, foi a primeira coisa que minha mãe me ensinou. Que eu saí de casa muito cedo, então ela disse: filho, eu não vou ter dinheiro para te dar, mas uma coisa eu vou te dar. Ela pegou uma linha e uma agulha e me deu. Ela disse: olha, quando sua roupa rasgar, você sabe costurar para você não depender das pessoas. Sabe, irmãos, tem coisas que nós não podemos desperdiçar na nossa vida. Sabe, tem pessoas perto da gente que querem nos ajudar, que querem nos colocar para cima. E essa senhora, foi Deus cuidando de mim naquele local. Não tinha ninguém em Brasília, não conhecia nada. Sabe, a sabedoria da minha mãe, quantas vezes. Eu lembro também que às vezes não tinha, mas a gente sempre dava um jeito de conseguir as coisas. E quando eu cheguei no Distrito Federal, eu estava com 22 anos. Irmãos, eu era totalmente independente, sabia me cuidar de tudo, eu não dependia de ninguém para fazer nada para mim. Sabe, mas quando sabe que nós precisamos de pessoas para influenciar o nosso destino? Sabe, nós precisamos de pessoas, não tem como. Olha o tema da ministração: associações definem propósitos. Então é necessário, se a gente está junto de uma igreja, é necessário a gente fazer tudo o que está disposto para nós fazermos, tudo que foi nos colocado para a gente fazer, e é necessário a gente se empenhar para isso. Não importa, irmãos, às vezes a gente vai fazer coisas que nós não queremos fazer. Voltando só para essa vida nossa de igreja, nesse contexto, sabe, nós somos influenciados por pessoas. E você sabe que a influência que eu tenho sobre tua vida, irmãos, não é um prazer para mim, mas é um prazer para o reino de Deus. Sabe quantas coisas, quem é capaz de prevenir, quantas pessoas você é capaz de alcançar com o Evangelho? Tem como a gente definir. Mas uma coisa é certa, quando nós nos colocamos nessa posição de pegarmos junto com essa palavra, não importa quem está orando, se for só você, irmão, você é um coração disponível para isso. Não importa, a gente pode olhar, tem cadeiras vazias, beleza, mas eu estou aqui. Deus não vai deixar de fazer as coisas porque tem cadeiras vazias, mas tem um filho disponível para pegar junto. Amém? Irmão, você é poderoso. Talvez não é nem para você estar aqui hoje. Talvez alguém te convidou, não era nem teus planos vir para cá, para esse culto, hoje de manhã. Sabe, mas tem uma certeza, irmãos, Deus prepara tudo para você. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 2 meses, 3 meses, é você que vai estar falando o que eu falei aqui. Olha, eu cheguei numa igreja no domingo de manhã, eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas hoje eu estou aqui falando para vocês a respeito do que essa palavra fez na minha vida. Foi o que aconteceu comigo de 2005 para cá. Graças a Deus, irmãos, a gente tem crescido, a gente tem avançado. Conheci o pastor e a Neide. Eu não gosto de falar do setor de chácara. Sabe, mas existe uma disposição para a gente fazer aquilo que chega nas nossas mãos para ser feito. E uma coisa é certa, não tem outro jeito da gente crescer se a gente não estiver junto, se a gente não estiver ligado naquilo que é para ser feito, naquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. E todo tipo de... a gente... Olha só o que aconteceu comigo. Eu estou trabalhando em obras, aí estava lá fazendo fazendo aquele serviço meio braçal, e uma pessoa falou assim: olha, tem uma vaga no administrativo, e como eu vi teu currículo, já tem alguma experiência, tu quer trabalhar nessa parte? Eu passei 2 dias pensando. Sabe, irmãos, é necessário a gente considerar a palavra de Deus para a gente tomar algum tipo de decisão. Eu estava tão bem naquela minha posição lá, já estava acostumado com o serviço, já sabia o que era para ser feito, e a pessoa falou assim: olha, está lá, está disponível, se você quiser eu falo com os gerentes e eu te coloco lá. Eu disse: beleza.
E todo dia descendo eu falava assim: Senhor, abre uma oportunidade de emprego para mim, esse já está bom, eu quero uma oportunidade de emprego em um outro local. Irmãos, é necessário a gente crer naquilo que a gente fala e a gente prestar atenção naquilo que a gente pede para Deus. E eu fui trabalhar, imagina só, eu fui para a mesma empresa liderar as pessoas que eu trabalhava junto com elas, tomar de conta. E as pessoas, 2 dias depois, eles me chamaram para conversar e eles dizem: a gente precisa mandar 10 pessoas embora. E eu disse: 10 pessoas? A lista está aqui, a gente vai mandar os papéis e você vai pedir para eles assinarem. Irmãos, olha o cenário. Olha o cenário. Eu trabalhava junto com as pessoas, junto com eles. Todos os meus amigos, a gente almoçava, conversava juntos. Eu passei para o administrativo e eu comecei a chamar os meus amigos para mandar eles embora. E eles começaram a falar assim: rapaz, você conhece todos os nossos defeitos, foi você que fez eles mandarem a gente embora, não foi? Eu disse: não, isso não parte de mim, já estava pronta a lista. Mas quem quer entender, irmão? Ninguém quer entender isso. Mas eu estou falando para você isso porque nós precisamos ser bem atentos àquilo que a gente pede para Deus. Porque vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Eu não sei o que você está declarando, eu não sei o que você está querendo que aconteça daqui para o final do ano na tua vida, ou daqui para o próximo mês, que já está batendo as portas aí. Eu só sei uma coisa, irmão: as coisas vão acontecer. E passou e Deus tocou no coração daquelas pessoas e eles me transferiram para um outro local onde eu não conhecia ninguém. Então, estou livre já disso aí. Mas uma coisa é certa, irmãos: quando nós nos associamos com Deus, a gente precisa ser bem atentos naquilo que a gente fala a respeito daquilo que a gente quer para a nossa vida. E eu estava vendo algumas coisas e como é fácil a gente ser influenciado hoje em dia. É muito fácil a gente ser influenciado. É muito fácil as coisas chamarem nossa atenção. Mas se nós somos filhos de Deus, se nós temos pessoas comprometidas com o Evangelho do nosso lado, nós precisamos nos associar com essas pessoas. É daí que vai ser definido o nosso futuro, o nosso propósito. Em 1 Coríntios, o pastor leu isso, eu vou ler também, no culto passado, 1 Coríntios 15, você já conhece, 33, corrigida fiel. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Lá no Nordeste a gente tinha um dizer, né? Quem se mistura com farelo, porco comem, alguma coisa assim. Por quê? Porque era a questão das influências que a gente tinha junto conosco. Então, a gente conheceu, eu conheci a Josiane, eu estava quase indo embora de novo para o Maranhão, porque eu já tinha aceitado Jesus, mas as coisas não estavam indo tão bem. Mas só que a Josiane foi tão incisiva para eu casar com ela. Ela insistiu demais. Mas uma das coisas também que mudou a minha vida foi o meu casamento. E logo eu já conheci a Josiane através da mãe dela, que eu conheci o pastor Johnson, que ela fazia o rema, e ela falava muito a respeito dos livros do irmão Reagan. E eu sempre fui voltado para a questão da leitura, e eu fiquei interessado quando ela começou a falar desse livro especificamente, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Se você quiser ler, irmão, vai ser algo poderoso na tua vida se você ler esse livro. Eu tenho certeza que você não vai ficar do mesmo jeito. Se você está
tá como eu, naquela época que eu estava totalmente sem saber o que fazer da vida, seguindo o plano de Deus. Pode anotar o nome desse livro aí para você ler. E como isso foi meu casamento, conheci o pastor Johnson, casei com a Josiane, e as coisas começaram a mudar na minha vida. Por quê? Porque eu estava cercado de pessoas que não faziam aquilo que o mundo fazia, mas ia na contramão do mundo. Então, irmãos, o local mais seguro que a gente precisa estar é junto com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Você precisa estar seguro com essas pessoas, você precisa estar firme com elas. Não importa as suas deficiências, não olhe para isso. Eu costumo dizer que quando você vai influenciar uma pessoa, você não seja aquela pessoa que você fica com o freio. Deixa o freio com a pessoa, seja o acelerador dela, deixa ela livre, mas que você seja aquela pessoa que tenha prazer em influenciá-la. Avança, meu irmão, corre a tua carreira, vá buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode, você vai conquistar. Quando o pastor fala assim, vocês são milionários, a gente não vai olhar para aquilo que está no nosso bolso, a gente não vai olhar para aquilo que está na nossa conta, a gente vai olhar para aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Então o pastor diz assim, vocês são milionários, e as pessoas dizem assim, amém. Você é um milionário? Amém, aleluia. Por quê? Porque as pessoas estão conformadas com aquilo que está na conta, mas não considera aquilo que a palavra de Deus diz que elas têm, que elas são e que elas podem. Sabe, eu já contei isso e eu vou contar de novo. Morava em Águas Lindas, estava indo para casa, era dia de culto, quinta-feira, e o nosso carro entrou na reserva e eu disse, olha, hoje eu falei para mim, eu não falei nem para a Josiane, falei para mim, eu disse, olha, eu não vou para a igreja hoje porque a gente está sem combustível. Sabe, irmãos, é automático. O Espírito falou comigo, se tivesse 10 mil no plano piloto, você ia dar um jeito de ir buscar lá, você ia pedir dinheiro emprestado, você ia fazer o que for. Porque, irmãos, é necessário a gente considerar a palavra acima de toda e qualquer coisa. Quando nós consideramos a palavra de Deus, não vai ter obstáculo para nós. O que vai acontecer, irmão? Deus vai pegar junto conosco e vai fazer com que nós avançamos no propósito daquilo que nós estamos disponibilizando nossa vida para Deus. E desde então que eu conheci o pastor, tantas coisas aconteceram na nossa vida. A gente já foi morar em Águas Lindas, servindo a igreja lá, a gente já voltou e a gente continua servindo. Existe um propósito para nós, assim como existe um propósito para a tua vida também. Ou você pensa que você caiu aqui de paraquedas. Não, irmão, existe algo para ser feito neste lugar pelas tuas mãos. Amém? Existe um local novo vindo aí. Eu e o pastor não vamos dar conta do povo que está chegando. É preciso pastores se colocarem disponíveis para isso. É preciso músicos se disponibilizar para isso. E como que vai acontecer isso? É eu e você, meu irmão. Você viu o que a irmã leu? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está incluso pessoas disponíveis para servir na igreja também. Homens e mulheres comprometidas. E uma coisa que vai acontecer, irmão, é um ajuntamento santo. Sabe, eu lembro do pastor orando lá no setor de chácara. Vai chegar microfone sem fio, vai chegar música, vai chegar guitarra. E eu olhava e eu dizia assim, meu Deus, olha onde que a gente está. Era ele e a Neide falando essas coisas. Agora, irmãos, imagina uma mente que não está envolvida para entender essas coisas. Porque quando você está envolvido, sabe por que hoje você declara fé? Você sabe por quê? Porque você está ouvindo sobre fé. Amém? Você sabe por que hoje você não aceita doença como algo normal no teu corpo? Ah, mudou o clima, vou ficar gripado. Vou ficar gripado porque mudou o tempo, né? Então, isso já é normal na minha vida. Você sabe por que a gente fala o contrário dessas coisas?
porque existe uma palavra sendo ministrada e você se colocou nessa posição de ouvir. Nós acabamos de passar por 3 fatos somente nesse mês que eu tenho certeza que mudaram o destino da nossa vida. Primeiro foi a conferência de Taguatinga, depois foi a conferência profética e no mesmo ritmo foi aquele culto profético que teve domingo à noite. Irmão, se nós não extrairmos algo desses eventos para mudar o destino da nossa vida, a gente vai ser apenas ouvintes da palavra, mas ouvintes negligentes, que a gente não faz nada com aquilo que está acontecendo, com aquilo que a gente está ouvindo. Sabe, eu já falei para os pessoal dos conselheiros, pastor, eu não quero somente a gente sentar e servir, e ter aquele sentar e ouvir, e ser chamado para cá. Não, eu quero um crescimento para isso, um crescimento perto, para a gente crescer todo mundo. Sabe como é prazeroso, às vezes, o nosso chamado, talvez não é para estar aqui no púlpito, sabe, mas dando assistência em toda a igreja como um todo. Então nós precisamos estar envolvidos nisso, nós precisamos estar dentro da palavra que Deus tem colocado no nosso coração, nós precisamos declarar fé, beleza, nós precisamos, mas nós precisamos considerar a palavra de cura que é ministrada aqui também, influenciar a nossa vida financeira pelaquilo que é ministrado também. Quantas coisas, irmãos, aconteceu na minha vida simplesmente porque eu me rendi àquela irmã que dizia: aceita Jesus na tua vida, sabe, e afetou minha vida de tal maneira. Eu conheci uma pessoa, pastor, lá na igreja, ela dizia assim: você quer ir quantas vezes para o Maranhão de avião? Ele me dava carta branca, eu ia para São Luís sem pagar passagem de avião. Por quê? Porque eu resolvi me associar. Irmãos, talvez o teu destino está na vida de outra pessoa, entenda isso. Com propósitos, com palavras, com influências. Por que não com grana? Por que não? A Bíblia diz: o que é impossível para Deus, mas é necessário a gente estar associado, é necessário a gente estar envolvido, é necessário a gente estar embaixo dessa palavra, estar considerando a palavra de Deus. Influências, quando é feito um convite para conferências, nós precisamos estar junto de alguma forma. Eu não tenho dinheiro, irmão, nós já sabemos quem é a fonte. A fonte não é somente o nosso emprego, a nossa fonte na verdade não é o nosso emprego. A nossa fonte é Jesus. Esse negócio de dizer eu não tenho dinheiro para participar de uma conferência, irmãos, nós precisamos falar igual Jesus falou para aquela figueira: vai ter que morrer dentro da raiz, secar logo esse negócio aí, porque é a minha vida que está em jogo. Sabe como é gratificante para a minha vida eu ver meu filho e minha filha todo dia ir na minha cama e dizer: papai, vamos orar antes de dormir, você ora comigo. Irmão, qual valor que você pagaria para isso? Qual valor? Não existe valor que paga isso, porque você está influenciando seus filhos. Sabe, um dia a Josiane chegou com remédio lá em casa, e ela disse assim: eu vou tomar esse remédio. E o Rico olhou para a mão dela e disse assim: ué, por que você não ora? Por quê? Porque eles estão ouvindo lá a palavra aqui. Um dia ele chegou lá em casa: papai, vocês sabem que a tia Rafa faz lá na igreja, que ela corre às vezes, né? Ele disse: eu corri também no espírito. Irmão, vamos parar para pensar um pouco. O que é uma corrida dentro da igreja? Talvez a pessoa está envolvida no espírito e ela quer desabafar, quer expressar, e ela corre. Amém?
Mas isso está influenciando uma geração. Você percebe como é sério um correr no Espírito? Um correr. Agora imagina uma palavra. Sabe o que é teu filho dizer assim? Eu chego para ele e falo assim: você já orou por isso? Já orei. Já orei por isso. Irmãos, é necessário a gente ter essa disposição, que a palavra de Deus não é algo natural para nós mais. Não é só isso. Mas saber que realmente algo está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. A Bíblia diz: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. As coisas estão acontecendo. Sabe, é tão natural já a gente estar envolvido. Não, vou me arrumar, vou domingo de manhã para a igreja, ou vou domingo à noite para a igreja. Ei, irmão, nosso coração tem que estar tão alinhado com isso, que a gente precisa vestir a nossa carne e dizer assim: hoje Deus vai falar comigo poderosamente. Hoje realmente, aquilo que está escrito na palavra, que diz que eu tenho uma mente de Cristo, eu não vou sair do mesmo jeito de lá. Eu não vou sair do mesmo jeito. Eu tenho por obrigação mudar o meu destino com a palavra de Deus. Porque existe um crescimento para nós. Então, se esse crescimento está disponível para a nossa vida, irmãos, é necessário a gente tratar com toda a clareza possível. E quanto de palavra nós já temos ouvido? Quanto de palavra? Quanto de conferência quantas conferências nós já participamos? Sabe, eu sei que isso tem um crescimento para nós. Está tendo um crescimento, está tendo um avanço para nós. Como é bom a gente ouvir relatos de pessoas que dizem assim: rapaz, eu ouvi a voz de Deus. Meu Deus, como isso é maravilhoso. Eu ouvi Deus falar. Eu fiz isso porque eu ouvi Deus falar comigo. Irmão, isso não tem preço para nós. Principalmente para pessoas que nós estamos juntos, que nós sabemos, que nós falamos de Jesus para essas pessoas. Um rapaz falou comigo no serviço: tu bebe? Eu disse: não, rapaz, eu não bebo. Mas tu já bebeu? Sabe, irmãos, é necessário a gente nos desprender daquilo que a gente fazia lá para trás. Isso não tem mais valor para nós. E vez ou outra você tem que lembrar o diabo que você não está mais preso no pecado. Que agora, através de Jesus, você é uma nova pessoa. Você foi totalmente construído por dentro. Que agora o pecado não consegue te prender mais. Você é totalmente livre. Você é totalmente liberto. Você é totalmente próspero. Você é totalmente curado. Mas às vezes tem um preço para você pagar, para você assumir essa nova natureza de Deus. Qual que é esse preço? O que você está fazendo hoje, cultuando ao Senhor. Sabe, o W. Kenyon, ele diz que o diabo, ele gosta sempre de ficar lembrando a gente e nos manter presos no pecado. Porque quando ele faz isso, ele tira a identidade que nós temos de Deus. E a ousadia que a gente tem para orar e para expulsar demônio, a gente não vai ter mais. Por quê? Porque ele diz: olha, você é um pecador. Você é um pecador, você não tem mais você não tem autoridade para falar da palavra, para orar. E eu fiquei observando, fiquei pensando nisso, que desde o começo da humanidade, essa é a melhor e mais poderosa arma de Satanás: a mentira e o engano. Não tem, pode perceber, não vai fugir disso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É só você olhar para as televisões aí que ele consegue falar, convencer um homem de que o homem não é homem. Coisa séria, irmão.
Então, quando nós não nos colocamos numa posição de ouvir a palavra de Deus de uma forma totalmente, como o pastor fala, olha, você tira um tempo, desliga o celular e você atentamente vai ouvir a mensagem. Isso é tão bíblico, irmão, quanto aquilo que nós estamos fazendo hoje. Estamos sentados aqui, empenhados, talvez com sono, com frio, mas você está aqui. Isso é o que importa. E como essa palavra tem influenciado nossa vida, como essa palavra ela tem disponibilizado o favor e a graça de Deus para nós. Quando a gente fala assim, quem quer trocar de carro? Aí os irmãos, eu declaro casa nova para você, amém, recebo. Mas uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente estar disponível para conquistar. Querer todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer uma boa vida, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas uma coisa é quando o sintoma chegar, você diz assim, eu já fui curado pelas pisaduras de Jesus. Já fui curado. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. E você ficar ali, irmãos, até você provar daquilo que Jesus fez na tua vida. Mas como se a gente não vai falar disso, se a gente não está ouvindo, ou talvez a gente está ouvindo, mas a gente não está praticando? Qual é o nosso dever como filhos de Deus? Por assim dizer, qual o nosso dever? Né? O nosso dever é ouvir a palavra de Deus e praticar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente já sabe o caminho. A gente já precisa fazer, como diz lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23, quando a gente vai ler a ceia, ele fala que nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Talvez é tempo da gente fazer isso. A gente fazer uma autoexaminação de como nós estamos associando nossos ouvidos com a palavra que nós estamos ouvindo. E como isso vai afetar a nossa vida, como isso vai fazer com que a gente não fique parado, fique só sentado, só ouvindo, querendo desanimar. Irmãos, sabe, o desânimo vem para todo mundo, mas nós não precisamos ser aquelas pessoas que às vezes a gente olha nas fotos, quantas pessoas já tiveram com a gente, pessoas maravilhosas, e eu estava olhando algumas fotos e a gente vê, olha, esse aqui não está mais com a gente, esse aqui não está mais com a gente, esse aqui não está mais, esse aqui vai às vezes. Irmão, eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu não quero ser, porque às vezes aconteceu alguma coisa, não porque quis sair da igreja, mas algumas pessoas chegam até nós e dizem, pastor, eu vou sair da igreja. Aí a primeira coisa que o pastor pergunta, você vai para qual igreja? Porque, irmão, existe uma necessidade da gente estar junto, a gente está envolvido. Nunca saia de uma igreja, irmão, porque você não foi com a minha cara somente. Sai da igreja porque Deus mandou você sair, mas tem um destino certo, irmão. Deixa você ser guardado por Deus. Seja guardado por Ele. Tenha esse entendimento. O pastor já falou aqui, eu também posso falar, às vezes a gente decepciona as pessoas. Nós não somos perfeitos. Mas saiba, irmão, existe uma influência certa para nossas vidas. Existe uma associação certa para nossas vidas. E quando a gente fala disso, não é porque nós queremos você tão perto de nós. Ô, irmão, não pode sair da igreja, que senão eu não vou mais tomar uma água de coco lá na hora de ministrar. Não é isso. Nós queremos, irmão, pessoas totalmente desprendidas. O pastor já falou aqui algumas vezes, eu também posso falar, olha, antes de você marcar um gabinete comigo, com ele, no caso, faça um gabinete com o Espírito Santo. É a melhor coisa que nós precisamos fazer, é nos associar com Deus de tal forma
Irmãos, antigamente eu tinha isso, eu ia para as conferências, o profeta chegava, botava a mão no irmão, falava, Deus tem isso, aí me pulava, aí eu disse aí. Aí chegava, eu ia para outra conferência, aí, profeta, fulano de tal, eu disse, vai ser dessa vez, Senhor. Vai levantar aquele homem de Deus para falar comigo. E eu ficava agoniado com aquele negócio, porque ninguém falava, né, respeito, né, pôr as mãos naquele negócio todo. E eu dizia, Senhor, será que tem alguma coisa errada comigo? Ele dizia, tem. Ele falou, tem. Então me fala, Senhor, o que é? Ele disse, você já sabe o que você tem que fazer, por que você tem que ouvir de outra pessoa? Irmão, se nós já sabemos o que é preciso a gente fazer para crescer, para desenvolver no reino, tu vai precisar de eu botar a mão na tua cabeça para te dizer a mesma coisa. Isso é crescimento para nós. Aí, graças a Deus, saiu aquele peso. Ai, meu Deus. Então eu não estou em pecado. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então eu não preciso que o profeta coloque a mão na minha cabeça para dizer assim, irmão, tu vai prosperar, tu vai avançar. Não, porque eu já sei o que tem que ser feito. Um dia eu trabalhando em Águas Lindas, e a gente prega muita fé, né, no verbo, é o carro-chefe do verbo, é a palavra da fé. E eu disse, Senhor, eu quero algo que eu nunca vi antes, eu quero uma revelação poderosa sobre fé. Estava lá trabalhando na escola de noite, só eu e Deus, aquele local abençoado. Eu disse, Senhor, eu quero uma revelação poderosa. Se você já deu para outros homens de Deus, eu quero essa revelação. Quero outro, não quero saber fé, as coisas que não se veem. Eu não quero isso, eu quero algo poderoso que vai mudar o destino da minha vida de uma vez por todas. Estava com o celular na mão, ele disse, olha para o seu celular, o que você vê? Disse, olha, tem uns ícones aqui e a bateria está descarregando. Ele disse, como é que você sabe que a bateria está descarregando? Eu disse, porque tem um medidorzinho aqui. Ele disse, como é que você sabe que você tem que ter fé? Eu disse, eu não entendi. Ele disse, quando você conecta o teu telefone na internet, como é que você sabe que ele está carregando? Eu disse, porque fica mostrando que tem lá um negocinho que sobe e desce, e eu sei que está conectado. Ele disse, é a mesma coisa. A fé funciona do mesmo jeito. Se você está conectando com aquilo que é certo, você vai usufruir do poder da fé. Eu disse, meu Deus, que revelação poderosa. Simples demais, irmãos. Tudo que nós queremos de Deus está nas nossas mãos. Tudo que nós queremos de Deus já está no nosso coração. Não tem mais nada novo para ser inventado. Vocês sabem o que precisa ser inventado? A minha e a sua disposição para ouvi-lo, para ser identificado com aquilo que está sendo falado na sua palavra. Toda a revelação que nós precisamos já está na Bíblia. O que é mais poderoso a Bíblia dizer para você? Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Ou então diz assim, olha, Cristo se fez pobre para você assumir a sua riqueza. Eu te pergunto, aonde está a nossa identificação aí? Está em Jesus ou naquilo que a economia diz que nós vamos passar? Amém? Vamos entender isso melhor? A Bíblia diz que eu estou em Cristo, não é assim? E a Bíblia também diz que Cristo se fez pobre, não foi? Está escrito, Cristo se fez pobre. Mas a televisão, os jornais diz que existe uma crise global acontecendo. Então, a minha identificação não pode ser com a crise global. Chegamos ao ponto? A mesma coisa, eu lembro que eu lembro da Rayara e do amado dela, do Bruno, fazendo discipulado. E eu falei assim,
Irmão, o Covid antes dessa pandemia, o Covid já nasceu morto. Eu lembro deles dois, eu discipulado falando essas coisas. Mas era algo tão distante que estava acontecendo lá da outra parte do mundo. E as coisas vieram acontecendo. Chegou no Brasil. E você sabe o que é triste? Nós tivemos notícias de pessoas que deixaram de vir para a igreja com medo do vírus. Irmãos, ali tinha o álcool, tinha a máscara, a gente limitou o número de pessoas, não foi, pastor? Tirou, a gente fazia tudo, separou. Quem lembra das plaquinhas nas cadeiras? Quem lembra? Estava tudo certo para você estar aqui junto conosco. Amém? Mas você consegue imaginar que a prisão do medo faz com que a gente desfrute daquilo que Deus diz que nós temos? Associação errada, irmão, com a televisão, com o jornal, com aquilo que o mundo tenta convencer que um vírus, vamos imaginar isso? Vamos mais longe? Um vírus, você viu ele por aí, andando de mala, de carrão, de avião? Um vírus. Aí você pode dizer, mas irmão, não tem como a gente ver, é por isso que se propagou mais rápido. Beleza, mas nós temos o nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus ao nosso favor. Sabe, a Bíblia conta lá, Gênesis 37, conta a história que José teve um sonho. A Bíblia diz que José teve um sonho. Mas só que quando a gente começa a ler a história de José e dos seus irmãos, os irmãos dele não gostavam dele, porque o pai o preferia, ele era preferido do pai. Aí Deus dá um sonho para José. Olha só como nós precisamos ser inteligentes com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, coloca no nosso coração. Falando de associação, com pessoas certas. E ele pega, tendo todo esse complô contra ele, ele vai e fala para os irmãos que teve um sonho, e os irmãos entendem que José ia ser senhor sobre a vida deles. E o que é que os irmãos fazem? Nós precisamos eliminar esse cara. Irmão, para quem que Deus deu o sonho? Para José. Era necessário ele compartilhar com os irmãos? Porque com certeza ele sabia que os irmãos odiavam ele. Mas aí aconteceu aquele processo todo, ele foi preso, foi vendido como escravo, simplesmente porque, por causa de uma palavra para uma pessoa errada. Ou você acha que o plano de José que Deus tinha para ele era realmente ele ser escravo para se tornar governador? Não, irmão, eu creio que não. Eu não quero mudar a Bíblia, mas isso que está na Bíblia. Por quê? Isso são consequências de quê? De erros, por má associações. Mas Deus é tão misericordioso. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Por que que José se tornou governador do Egito? Por quê? Porque Deus é misericordioso. Amém? Mas associação com pessoas que foi uma única, que talvez a gente deixa passar, que foi a interligação do copeiro com o faraó e do copeiro com José. Olha a associação improvável. José teve um sonho diretamente de Deus, trazendo instruções para aquilo que ia acontecer na vida dele. Ele foi preso. Irmão, a associação divina está em todos os lugares. Mas aquilo que Deus quer que para nós precisamos agir com diligência, com sabedoria, saber
quem nós vamos compartilhar aquilo que Deus falou conosco. Eu tenho um pastor. Irmão, na minha cabeça, eu não posso sair da igreja simplesmente dizer: pastor, estou saindo, estou indo embora daqui. Porque existe uma associação, irmão, e existe um cuidado. Ou você pensa que você vai sair de uma empresa xingando, fazendo, acontecendo, você acha que você vai deixar portas abertas lá? E você sabe o que é triste? É as pessoas olharem e dizer para você: olha aí, é crente. Diz que é crente. Então, associações erradas, irmão, vai causar um estrago demais no corpo de Cristo. Quantas pessoas a gente vê histórias de que estavam na igreja muito bem, disseram: rapaz, eu preciso fazer esse investimento, eu preciso fazer tal coisa. E a gente ouve notícia: rapaz, fulano de tal está assim, está assado. Rapaz, mas estava tão bem lá, estava tão tranquilo. Porque as associações erradas. Aleluia. Você pode dizer: eu vou me associar com homens e mulheres de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Esse é o nosso propósito neste lugar. Associações, ligações que vai nos colocar na rota de milagres, na rota de proteção. Eu não tenho dúvida, irmão, que nós vamos ser grandes demais nessa Ceilândia. Nós vamos ser influentes nessa Ceilândia. Nós não vamos ficar desse tamanho. Aleluia. Deus está trabalhando ao nosso favor. Você pode ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Associações. Define propósito. Associações. Ligações divinas. Projetos divinos. Glória a Deus.